Vamos dar início então ao nosso estudo, pessoal. Hoje nós vamos retomar o estudo do Livro dos Médiuns. Nós estávamos lá no capítulo, na parte 1, no capítulo 4. Hoje nós vamos entrar lá no item 46, que é o item que vai falar sobre a teoria pessimista, diabólica ou demoníaca. Então, também é um item super interessante que nós vamos estudar. O item 46 inteiro. É um item maior, né, com mais informações. E a coleção Filosofia da Mediunidade, de Miramês, vai ajudar a gente a entender melhor tudo que está aqui no item 46. Então eu vou seguir, pessoal, pelo Filosofia da Mediunidade, tá bom? E aí a gente vai... Claro que quem tiver o Livro dos Médiuns aí, pessoal, pode ir seguindo também, tá? Só para saber mais ou menos do que Miramês está dizendo. E aí eu preferi seguir pelo Filosofia da Mediunidade, porque a maioria das pessoas não tem o livro em mãos. E aí a gente vai, então, complementando com o Livro dos Médiuns, que a maioria de vocês, eu acredito que já tem, ou então se não tiver, pode baixar. É um livro de domínio público. Então quem não tiver pode baixar e ir acompanhando aí também, de forma virtual, digital, né? Então vamos lá, dando sequência aí ao estudo do capítulo 4, onde Kardec vai trazer para nós as teorias que foram sendo criadas, foram sendo desenvolvidas contra a doutrina, né? De alguma forma tentar, então, colocar em xeque todas essas informações que a doutrina espírita vinha trazendo durante a sua codificação. Então olha só, o que ele vai dizer para nós lá no comecinho, do item 46. Quem tiver por acaso aí o livro Filosofia da Mediunidade, lá no capítulo 28, ele vai iniciar então a reflexão sobre o item 46, que é um item maior. Então olha só, Miramês vai dizer para nós aqui: surge, enfim, outro sistema que, de certo modo, admite a comunicação dos espíritos com os homens. Todavia, não deixa que a razão participe da análise do que esses espíritos falam e escrevem, afirmando que as comunicações mediúnicas são demoníacas. Então, pessoal, até hoje a gente se depara ainda com essa crença, né, de que qualquer comunicação com o mundo espiritual estaria fadada a comunicações demoníacas, a espíritos malignos, enfim. Há uma certa ignorância que ainda predomina, principalmente naquelas religiões e naquelas seitas mais radicais, né, que abominam, então não acreditam, não aceitam nenhuma comunicação com o mundo espiritual. Então eles atribuem diretamente a essas comunicações como sendo demoníacas. É isso que ele está trazendo para nós de informação. E aí Miramês vai analisando aqui para a gente esse ponto, né? Ele vai desconstruindo junto com Kardec no item 46. Ele vai desconstruindo e mostrando como que essa teoria também é uma teoria equivocada, né? Olha só o que ele vai dizer para nós aqui. Esquecem os contraditores que os próprios demônios foram criados por Deus, dentro da onisciência divina. Aliás, isso aqui é uma pergunta, então eu vou começar de novo no tom de uma pergunta. Esquecem os contraditores que os próprios demônios foram criados por Deus, dentro da onisciência divina? Se a divindade sabia que eles iriam se tornar demônios, por que os criou? Olha a pergunta. Pessoal, Deus nos criou para que nós fôssemos maus, para que nós fizéssemos o mal? Deus nos criou com essa finalidade? É uma pergunta aqui para a gente pensar. E aí Miramês pergunta, dentro da onisciência divina, se a divindade sabia que eles iriam se tornar demônios, por que os criou? Algo neles era diferente daqueles que se tornaram anjos? Olha as perguntas para a gente pensar. Se somos todos iguais, como iria Deus criá-los diferentes?
É, pois, um argumento frágil, e o curso da razão parece se encontrar interrompido na sua ação livre. Então, olha só, né, pessoal? Algumas crenças, né, acreditam realmente que existem os demônios, os espíritos maus. E aqui Miramês está nos chamando a essa reflexão. Deus criaria esses espíritos sabendo que eles se tornariam maus? Com essa finalidade? Algo neles era diferente daqueles que se tornaram anjos? Deus criou diferente? Um vai ser bom, outro vai ser mau. Um vai ser anjo, outro vai ser demônio. Se somos todos iguais, como iria Deus criá-los diferentes? Olha a pergunta. E aí Miramês, né, afirma que esse argumento é um argumento frágil. Né? E aí esse argumento ele não encontra subsídio na razão. E olha só o que ele vai dizer logo em seguida, lá no parágrafo 3º. Os demônios são nossos irmãos. Sendo Deus amor, sendo Pai, como desprezaria seus filhos? Que culpa teriam eles de terem se tornado demônios? Outra pergunta. Se foi pela sua liberdade, quem lhes deu a liberdade? Se Deus, ele sabia que ela seria usada mal, pois não é onisciente, Deus não sabe de todas as coisas? Deus estaria enganado? Olha a pergunta para a gente pensar também. E aí ele continua. Se existe o mal, há igualmente o bem. Se conhecemos o ódio, o amor está presente. Há trevas e há luz, a verdade e a mentira, a fraqueza e a força. A dualidade está em tudo, para equilíbrio da própria vida, pelo menos no mundo em que habitas. Se comunica com os homens o espírito do mal, por que não se pode comunicar o espírito do bem? Essa pergunta aqui ela é muito importante. Então, se alguns acreditam que esses espíritos se comunicam, então por que com o espírito do bem não poderia também se comunicar? Por que fugir à lei somente porque alguns ignorantes não a aceitam? A verdade não pede licença para se expressar onde Deus acha melhor. No cano pelo qual passa a água suja, pode passar água limpa. Então é a forma, né, como nós então lidamos, como nós acreditamos. E aí ele vai fazer uma consideração logo em seguida muito importante. Ele fala o seguinte: é missão do Espiritismo aprimorar a mediunidade já evidente em todas as nações. Estudar os meios mais convenientes para a elevação moral dos médiuns, para que eles, por sintonia, sirvam com acerto a espíritos de boa índole espiritual, visto que semelhantes atraem semelhantes. Os profetas e adivinhos de ontem vieram como os médiuns de hoje, e a doutrina espírita, codificada por Allan Kardec, abriu uma escola divina para educá-los e instruí-los acerca das suas faculdades, mostrando os caminhos que deverão seguir e os atropelos e as dificuldades a serem enfrentadas. Quero voltar um pouquinho aqui nesse parágrafo, quando ele fala sobre a missão do Espiritismo, pessoal. É muito importante isso que ele está dizendo aqui. Missão do Espiritismo aprimorar a mediunidade. É o estudo constante da mediunidade. É trazer essa reflexão, esse raciocínio dessa faculdade humana à luz do nosso conhecimento. Aprimorar a mediunidade. Se a gente fizer um exercício, pessoal, voltar no tempo e fazer uma comparação de como aconteciam os fenômenos antes, como acontecem hoje, como eles estão, né, acontecendo e como a gente tem uma projeção do que será no futuro, a gente não percebe essa aprimoração, esse aperfeiçoamento que ele está dizendo aqui? Como é que eram as reuniões que Kardec participou, que Kardec analisou, estudou? Elas acontecem hoje em dia? Daquele mesmo formato? Não, acontece de uma outra maneira. Aquele formato, ele foi sendo aperfeiçoado ao longo do tempo. Olha o quanto é importante a gente perceber isso,
Então não é uma coisa parada, estagnada. O Espiritismo tem essa missão de, ao longo do tempo e ao longo da nossa caminhada, do nosso esforço, do nosso estudo, da nossa dedicação, do nosso próprio progresso em si, de ir então aprimorando a mediunidade. Estudar os meios mais convenientes para a elevação moral dos médiuns. É mostrar para os médiuns a importância dessa moral, a moral que nós nos espelhamos, que é a moral do Cristo. O que Jesus nos ensinou moralmente? Nós, como médiuns, como seres humanos, dotados dessas informações que o mundo espiritual nos traz, que a codificação espírita nos traz, como que nós vamos nos aperfeiçoar? Como que nós vamos nos melhorar moralmente? Como? O Espiritismo não nos ajuda nesse exercício, nessa caminhada, nesse esforço? Estudar os meios convenientes para a elevação moral dos médiuns. E aqui dos médiuns, pessoal, a gente pode entender de uma maneira geral. Não somente um médium espírita, não somente os espíritas, mas a humanidade como um todo. Todos nós somos médiuns, em algum grau, ou não, maior, menor, né? Kardec deixa claro para a gente na codificação, todos são médiuns. Varia ali a extensão, varia ali esse aprofundamento da faculdade mediúnica. Todos nós temos a capacidade de sonhar, de sentir, de perceber, de ter uma intuição que seja de que existe algo além da matéria, algo além dessa vida material aqui que a gente está mergulhado agora. Então a doutrina, o Espiritismo, nos ajuda a estudar esses meios que vai nos auxiliar nessa elevação moral. Nós viemos aqui buscar essa elevação moral. Nós pedimos uma nova encarnação, uma nova oportunidade. Deus nos deu essa nova oportunidade de aqui estarmos para que a gente possa seguir esse processo de elevação, de busca, de aperfeiçoamento, quitar os nossos débitos, reforçar os aprendizados que nós já sabemos ser importantes. E aí isso vai refletir, claro, na sintonia que o médium vai ter, de uma maneira geral, não só o médium trabalhador, mas o ser humano de uma forma geral. Quais são os espíritos que estarão em volta, que estarão próximos àquela pessoa, sendo ela médium ou não, médium trabalhador ou não, eu quero dizer, né? Aqui ele fala sobre a sintonia. Então, aprimorando a mediunidade, estudando os meios de elevação moral, nós vamos criar em nós uma sintonia. Que sintonia vai ser essa, pessoal? E aí Miramês diz aqui que sirva de acerto, com acerto, né, a espíritos de boa índole, visto que semelhantes atraem semelhantes. Aquele ditado que a gente escuta muito, os opostos se atraem, não é verdade, a gente sabe, né? Semelhantes atraem semelhantes. Então, conforme eu levo a minha vida, conforme eu ajo no meu dia a dia, conforme os meus pensamentos, conforme os meus atos e as minhas atitudes, é que vai ditar qual é a espiritualidade que está em volta de mim, pessoal. Então é muito importante a gente se lembrar disso. Outro ponto que ele vai apontar aqui para nós ele diz o seguinte, né? Os profetas e adivinhos de ontem vieram como os médios. Então, esses profetas do passado, né? Aqueles que já passaram por essa experiência mediúnica no passado, né? Retornaram como médium, novamente voltaram com a mediunidade, para que a doutrina espírita fosse essa escola divina de educação e de instrução dessas faculdades que esses espíritos reencarnados já possuem, né? Mostrando os caminhos que nós devemos seguir, né? E também apontando os atropelos e as dificuldades que nós encontramos pelo caminho. O livro dos médiuns é realmente o livro da codificação que vai apontar mais focadamente essas dificuldades e esses atropelos que nós enfrentamos durante a prática mediúnica, durante o exercício mediúnico.
Então é um livro de extrema importância. Ah, Edu, mas eu não sou médium. Tudo bem, né? Se você não é médium trabalhador da casa espírita, mas se você quiser entender a faculdade mediúnica, estudo do livro dos médiuns, que é o que nós estamos fazendo aqui, com a ajuda dessa coleção Filosofia da Mediunidade. Então, realmente, através desse estudo, dessa dedicação, nós vamos percebendo cada vez mais, né, pessoal? Acho que é uma coisa perceptível para todos nós. Conforme o tempo vai passando, os anos vão passando, a gente vai percebendo cada vez mais a importância do estudo da codificação espírita. O quanto ela nos esclarece, o quanto ela nos traz realmente esses esclarecimentos necessários, não só para a nossa caminhada terrena, mas também para a gente entender todo esse contexto onde nós estamos inseridos. Por que nós estamos aqui? Por que nós sofremos? Por que eu sou médium? Se eu sou médium, eu quero trabalhar? Eu quero que essa faculdade se desenvolva ou não? E aí, pessoal, através dessas perguntas que nós vamos nos fazendo ao longo do estudo, ao longo das leituras, nós vamos nos direcionando. É essa escola divina que Miramês diz aqui para nós, escola divina para educá-los e instruí-los acerca das suas faculdades. E também, claro, vai nos apontando os melhores caminhos a seguir. Um caminho menos doloroso, menos tortuoso, para que a gente possa, então, tirar o maior proveito da nossa encarnação. Olha só o que ele vai dizer logo em seguida. Vemos hoje, em várias nações do mundo, a mediunidade em exercício, cada vez mais aprimorada, para que as mensagens dos benfeitores sejam entregues aos homens, na mais pura codificação, para transformá-los em espíritos evoluídos, mesmo que as fortes tendências para o mal ainda vibrem em seus corações. Então, mesmo assim, pessoal, a espiritualidade ainda trabalha, ainda está ali junto a médiuns dedicados, a médiuns que levam a sério o estudo, que são comprometidos para trazer essas mensagens, para nos incentivar, para nos auxiliar, nos orientando, né, nos dando aí subsídios para que a gente possa avançar, mesmo com tantas dificuldades, né, com tantas dores, com tantas experiências dolorosas que nós passamos, que nós atravessamos, principalmente nos últimos tempos, né? Então, olha como é bom a gente perceber isso, né? Esse processo mediúnico aí de uma forma expandida. Olha só o que ele continua aqui. Os processos de aprimoramento são diversos, mas Deus sabe de tudo e foi Ele que nos criou. Nada se faz sem a sua vontade, mesmo o chamado mal. E aí ele vai seguir aí também nessa reflexão sobre o tema dessa teoria pessimista, diabólica ou demoníaca. Olha só o que ele vai dizer. Já passou a época de expulsar o demônio. Expulsar para onde, se tudo é casa do Senhor? Olha o alerta aqui, pessoal. Devemos conversar com esses nossos irmãos e, se possível, transformá-los em espíritos bons, juntando-os a nós para o trabalho com Jesus, que disse que eles não são maus, que apenas não sabem o que fazem, mas irão saber depois que conhecerem o amor, que sentirem a maturidade na alma. O tempo se encarrega disso e Deus de tudo. Pessoal, a gente tem muita mania de julgar, né? De apontar. O que será que nós fizemos também lá atrás, né? O que será que nós já fizemos? Às vezes já quitamos um pouco, às vezes ainda falta um pouquinho para a gente terminar de quitar. Então olha como a doutrina nos esclarece, nos aproxima dos irmãos sofredores, dos irmãos que se entregam ao mal, se entregam às energias densas, às energias das trevas. Como que nós podemos ajudá-los? Eles serão eternos demônios, ou como a gente queira chamar? Algumas religiões usam esses termos, né, que a gente geralmente não usa, mas como aqui está focando nessa nomenclatura, então a gente vai usando aqui para a gente poder entender o que Kardec está querendo trazer para nós
nesse item 46. Mas vocês já pararam para pensar, quando a gente está em uma reunião de atendimento aos espíritos sofredores, pessoal, o que é aquilo ali? Não é uma assistência? Não é um acolhimento? Não é trazendo para eles alívio das dores que eles sentem, do desespero às vezes de perceber que eles desencarnaram? Talvez eles nunca tenham pensado que existe um mundo espiritual, nunca tenham se dado conta. São espíritos muitas vezes muito materializados. Então ali é um momento de ajuda, de socorro, de amparo para esses irmãos. Se Deus nos criou iguais, pessoal, a gente que possivelmente já errou, nós já erramos bastante no passado, e será que nós já melhoramos? Será que nós continuamos errando? Será que nós estamos realmente numa posição melhor? Então a doutrina vai ajudando a gente a entender, né, esses caminhos evolutivos que todos nós atravessamos. Uns na retaguarda, outros mais à frente. Olha o quanto é importante a gente ter esse nível de aprofundamento, né? A doutrina espírita é Jesus novamente na Terra, para cumprir as profecias. A sua volta se deu em forma de uma doutrina, para ficar eternamente com toda a humanidade. Os sentimentos dos homens de bem, com o tempo, se confundirão, e o amor, como Jesus nos amou, tomará conta de todos os corações, para que haja um só pastor e um só rebanho. Essa frase aqui de Miramês também mexeu comigo. A doutrina espírita é Jesus novamente na Terra. Por que ele disse isso, pessoal? O que vocês acham? Vocês querem comentar? Deixa eu olhar aqui se tem alguma... A doutrina espírita é Jesus novamente na Terra. Eu já comentei aqui com vocês em algumas oportunidades, né? A doutrina espírita, ela me aproximou mais de Jesus. Por quê, pessoal? Isso é uma percepção minha pessoal, tá? Que eu vou trazer aqui para dividir com vocês. A doutrina, ela me ajuda constantemente, me ajudou lá no começo, quando eu comecei a estudar, quando eu comecei a participar de uma casa espírita, quando eu comecei o meu desenvolvimento mediúnico, a trazer Jesus para mais perto de mim, mais perto da gente. Jesus não é aquele ser que está longe, que está distante, que está sentado em um trono, longe da gente, olhando a gente. Jesus está perto da gente, Jesus está caminhando junto com a gente, através dessa espiritualidade que está junto, que nos auxilia, que nos presta socorro, auxílio a todo momento. Esses espíritos do bem, esses espíritos bons, nossos mentores, que nos amam, né, que estão com a gente, que participam com a gente mais próximo, não é a mesma forma da gente sentir o Cristo perto da gente? Então, quando ele fala aqui, né, a doutrina espírita é Jesus novamente na Terra, é esse na Terra próximo da gente, caminhando com a gente, curando as nossas dores, nos dando forças para a gente atravessar as experiências dolorosas, as experiências difíceis, é nos dando condições de alimentar a nossa fé, de cuidar da nossa fé, de acreditar em Deus, nosso Pai, que é um Deus misericordioso, bom, que não privilegia ninguém, né? Que nos dá a oportunidade de retificar os nossos passos. Então esse é o Cristo que está perto. A doutrina espírita realmente é Jesus novamente na Terra, caminhando com a gente, nos incentivando, cuidando, né, de todo esse rebanho. Nós somos ovelhas do Cristo e Ele cuida realmente de todo esse rebanho. A doutrina espírita é Jesus novamente na Terra. A sua volta se deu em forma de uma doutrina para ficar eternamente com a humanidade.
Então, olha só, eternamente com a humanidade. Então, isso a gente pode ter certeza absoluta, né? A doutrina veio para aproximar o Cristo da gente e fazer com que nós evoluíssemos. Pouco a pouco a gente vai dando um passo, vai caminhando, vai seguindo, vai avançando. Jesus pacientemente caminha com a gente. É isso que eu sinto, é isso que eu percebo. E toda vez que eu leio uma página, um texto que fala sobre isso, é uma reafirmação disso que eu sinto. Jesus próximo, do nosso lado. Jesus não está longe, Jesus não está em algum lugar distante, está aqui com a gente, caminhando, cuidando desse planeta, né, que está passando por tantas e tantas transformações. Um planeta que está avançando aí na escala dos mundos. Um planeta que logo, logo se tornará um planeta de prova de regeneração. E aí? Nós estaremos aqui? Nós teremos condições de habitar esse planeta, pessoal? Então Jesus caminha com a gente para que a gente possa também avançar, né? Para que a gente possa também evoluir. Os sentimentos dos homens de bem, com o tempo, se confundirão e o amor, como Jesus nos amou, tomará conta de todos os corações, para que haja um só pastor e um só rebanho. Então, os sentimentos dos homens de bem com o tempo se confundirão e o amor, como Jesus nos amou, tomará conta de todos os corações. Olha o quanto isso é importante, pessoal, a gente fechar o olho assim por um momento e imaginar isso. Como seria isso? Nós vamos chegar nesse ponto? Vamos. Nós somos regidos pela lei de evolução, pela lei de amor, a lei de caridade, que Jesus nos mostrou ser possível. Então nós vamos sim chegar nesse momento. E aí ele finaliza aqui essa análise dizendo o seguinte, olha só. Compreendemos que a crença de que somente os demônios podem se comunicar com os homens é falta de raciocínio de alguns escritores, visando a alimentar carcomidas filosofias. Então, olha só, carcomidas filosofias, quer dizer, filosofias ultrapassadas, que não têm nenhuma ligação com o mundo real, com o plano real, né? Os antigos defensores dessas ideias se encontram na Terra ou já vieram a ela várias vezes para retificar seus enganos, modernizando os escritos de modo a acender novas esperanças nos corações e fé nas consciências. Mas encontramos ainda muita gente buscando somente o corpo de Jesus, defendendo o Santo Sepulcro, esquecendo a essência do que o Mestre disse e viveu. Qual é a essência, pessoal, do Mestre? O que ele viveu, o que ele disse para nós? Vamos resumir em 2 palavras? Será que a gente consegue? A gente consegue resumir em 2 palavras. Amor e caridade. Foi isso que ele disse e viveu e mostrou para nós ser possível. Para finalizar, então, o capítulo ele vai dizer para nós: ele vai citar aqui para nós uma frase que está lá em Lucas, capítulo 23, versículo 52. Tendo procurado a Pilatos, pediu-lhe o corpo de Jesus. E aí ele finaliza o capítulo dizendo: depois de quase 2000 anos, né? Lembrando que essa coleção ela foi psicografada nos anos 80, né? Depois de quase 2000 anos, devemos buscar o Espírito e nele banharmos a vida, assimilando a luz dos ensinamentos do Mestre. Enfim, já começamos essa tarefa consciente de libertação pelo conhecimento da verdade. Pessoal, então essa tarefa aqui, essa busca pelo Espírito, assimilando luz e conhecimentos que vêm do Mestre, nós já iniciamos pelo conhecimento da verdade. O que é a verdade? E aí fica essa pergunta, né? Sempre. O que é a verdade? É o que nós acreditamos? É o que a outra religião acredita? É o que o outro acredita? Que verdade é essa? É aquela verdade que nós temos a capacidade de refletir e de comungar
no nosso dia a dia. Essa é a verdade. E aí a gente se lembra sempre, claro, dos ensinamentos do Mestre. Quais os ensinamentos mais fortes? Qual a mensagem? As parábolas? O que está por trás daquilo que ele disse? Qual é a essência disso? É a materialidade apenas? Não, pessoal, transcende tudo isso. A mensagem, ela é eterna, ela é atemporal, ela vai aí acompanhando a humanidade. Por mais que uns acreditam, outros não, né? Tem as variações aí, as limitações, as transições de uma fase para outra, de que um tanto consegue compreender, outro tanto. Quem sabe daqui a um tempo, né? Daqui a alguns anos, alguns séculos, enfim, nós já não estaremos mais avançados, né? Eu acredito que sim. Cada dia mais nós vamos tendo essa capacidade de aceitar essa verdade, conhecer e praticar. Qual que é a verdade maior do Cristo? O que a doutrina nos mostra a todo momento? Amor, caridade, o bem. É essa sintonia com os ensinamentos do Mestre e, consequentemente, vai nos trazer uma sintonia com a espiritualidade superior, com a espiritualidade que quer o progresso, que nos auxilia a avançar, a evoluir e a crescer. Então a gente precisa se lembrar que essa busca também é nossa. O que eu quero? O que eu acredito? A doutrina me ajuda a raciocinar, mas ela não me impõe nada. Ela me ajuda a pensar, a analisar, a olhar de uma forma mais humana, mais global. E aí, a partir disso? Isso tem que bater lá no fundo da gente e refletir, né? Ressoar no nosso exterior. E como que isso acontece? Aí é uma resposta individual de cada um de nós. Então vamos repensar, né? Pensar sobre essas questões, essas denominações que a gente escuta muito. Muitas pessoas que não acreditam na comunicação plano físico e plano espiritual atribuem diretamente toda a comunicação aos maus espíritos, aos demônios, seja lá como a gente queira chamar. E a gente sabe que não. Que há a espiritualidade do bem, a espiritualidade amiga, a espiritualidade que vem nos auxiliar, que vem nos orientar, que caminha com a gente, que percebe a nossa luta, a nossa busca, o nosso esforço para a gente avançar, para a gente melhorar. Então, cabe a cada um alimentar aquilo que já tem a capacidade de sentir e de acreditar, né? Vocês têm alguma pergunta sobre essa parte, né, esse início aqui do item 46? Se vocês tiverem, podem enviar aí para mim, para a gente compartilhar aqui com todo mundo. Fiquem à vontade. Antes da gente entrar, então, para a gente avançar aqui para o capítulo 29, vou ler um trechinho aqui do que ele vai comentar logo em seguida. Olha só. Lá no segundo parágrafo do item 46, para quem estiver acompanhando aí, dá uma olhada lá para a gente. A crença na comunicação exclusiva de demônios, como alguns acham, né? A comunicação espiritual só pode ser feita através de espíritos malignos, espíritos do mal, demônios, enfim, né? A crença na comunicação exclusiva de demônios, por mais irracional que seja, não parecia impossível se os espíritos fossem considerados seres criados fora da humanidade. Mas desde que sabemos que os espíritos não são outros senão as almas dos que viveram, a teoria perdeu todo o seu prestígio. E, pode-se dizer, toda verossimilhança. Afinal, essa ideia levada à conclusão de que todas as almas são demônios, seja ela a de um pai, de um filho ou de um amigo, e
e de que nós mesmos, ao morrer, nos tornaríamos demônios, tese pouco lisonjeira e pouco consoladora para muita gente, será muito difícil persuadir uma mãe de que um filho querido que ela perdeu e que após a morte vem lhe dar provas de sua afeição e de sua identidade, seja um servo de Satã. Olha como ele chama atenção aqui, né? Sobre essa crença equivocada. É verdade que há espíritos muito maus e que não valem mais do que aqueles a quem chamamos demônios. E isto por uma razão muito simples: a de que há homens muito maus e a morte não os torna melhores. Imediatamente, a questão é saber se são os únicos que se podem comunicar. Aos que pensam assim, dirigimos as seguintes questões. Aí, pessoal, há então 9 itens que ele vai dizendo aqui. Ele vai fazendo esses questionamentos. Quem quiser acompanhar aí comigo, o primeiro diz o seguinte: existem espíritos bons e maus? 2. Deus é mais poderoso que os espíritos maus? Ou do que os demônios, se quiserem chamá-los assim? 3. Afirmar que apenas os maus se comunicam é dizer que os bons não podem fazê-lo. Se assim fosse, de duas uma: isso acontece ou pela vontade de Deus ou contra sua vontade. Se é contra sua vontade, é porque os espíritos maus são mais poderosos que ele. Se é por sua vontade, porque em sua bondade ele não permitiria a mesma coisa aos bons, para contrabalancear a influência dos outros? Isso são questionamentos, tá? Que Kardec está fazendo aqui, está trazendo para nós. 4. Que provas podem dar da impossibilidade dos espíritos bons em se comunicar? Quais as provas que aqueles que acreditam na teoria que a gente está estudando pode dar da impossibilidade da comunicação dos bons espíritos? Kardec questiona. Quando lhes opomos a sabedoria de certas comunicações, vocês respondem que o demônio toma todas as máscaras para melhor seduzir. Sabemos, com efeito, haver espíritos hipócritas que dão à sua linguagem um falso verniz de sabedoria. Mas vocês aceitam que a ignorância possa imitar o verdadeiro saber? E que uma natureza má possa imitar a verdadeira virtude sem deixar passar nada que possa revelar sua fraude? Pessoal, olha como Kardec vai realmente apontando para a gente poder olhar, para a gente entender realmente. Sexto, né? Sendo o demônio o inimigo de Deus e dos homens, se apenas ele se comunica, por que recomendaria orar a Deus, submeter-se à vontade dele, sofrer as tribulações da vida sem se lamentar, não ambicionar nem as honras nem as riquezas, praticar a caridade e todas as máximas do Cristo, em uma palavra, fazer tudo o que é necessário para destruir seu próprio império? Se é o demônio quem dá tais conselhos, é preciso convir que, por mais ardiloso que seja, acaba sendo bastante atrapalhado, uma vez que fornece armas contra si próprio. Olha que reflexão importante, pessoal, para aqueles que acham que só a espiritualidade inferior pode se comunicar e que os bons espíritos não. 7. Se os espíritos se comunicam é porque Deus o permite, tendo em vista haver comunicações boas e más. Não é mais lógico pensar que Deus permite essas últimas para nos experimentar e as primeiras para nos aconselhar ao bem? Mais uma reflexão importante. 8. O que vocês pensariam de um pai que deixasse seu filho à mercê de exemplos e conselhos perniciosos, que se afastasse dele e o proibisse de ver pessoas que pudessem desviá-lo do mal? O que um bom pai não faria
O que um bom pai não faria, devemos pensar que Deus faria? Pensar que ele, a bondade por excelência, faria pior que um homem? Olha essas perguntas, o quanto elas nos fazem pensar. Nono, a Igreja reconhece como autênticas certas manifestações da Virgem e de outros santos em aparições, visões, comunicações orais, etc. Essa crença não é contrária à doutrina da comunicação exclusiva dos demônios? E aí Kardec faz um comentário importante. Acreditamos que certas pessoas professaram essa teoria, que é essa teoria que nós estamos estudando, né, de boa fé. Mas acreditamos também que muitas o fizeram apenas para evitar que mais pessoas se ocupassem com essas coisas, por causa das comunicações maldosas que todos estão sujeitos a receber. Afirmando que só o diabo se manifesta, quiseram assustar, mais ou menos como se diz a uma criança: não toque nisso, porque isso queima. A intenção pode ser louvável, mas não atinge o objetivo, pois a proibição só excita a curiosidade, e poucas pessoas se detêm por temor ao diabo. Desejam vê-lo, nem que seja para saber como ele é, e ficam espantadas de não encontrá-lo tão tenebroso quanto imaginavam. E aí ele vai falar mais alguns pontos aqui que Miramês vai acabar se reportando aqui no seu comentário, lá no capítulo 29 do Filosofia da Mediunidade. Quem tiver o livro aí, vamos dar uma olhadinha lá, páginas 87, ele vai chamar de Maus Espíritos. Com todas essas lutas ideológicas, sabemos que existem maus e bons espíritos. E a ideia corrente dos contraditores religiosos é que os maus se comunicam com os homens e que os bons não podem fazê-lo. Quem pode afirmar e confirmar que os bons não podem se comunicar? É uma pergunta, tá, pessoal? Quem pode afirmar e confirmar que os bons não podem se comunicar? Quais os meios usados para reconhecer essa sentença e onde nasce essa ideia? Somente os espíritos bons poderiam revelar essa posição? Somente os espíritos bons poderiam revelar essa posição. Se foram os maus que o disseram, como acreditar neles? Se há maus e bons espíritos, e os maus se comunicam, os bons têm maiores poderes de falar com os homens. Se Deus concedeu que os maus se comunicassem, os bons são mais livres e a sua tarefa é mais proveitosa por entenderem como educar as criaturas. Eis a mediunidade sempre renovada. Ela atravessa os anos com maior vigor, levando a luz para quem deseja sair das trevas. Os combatentes da doutrina dos espíritos se esqueceram de raciocinar nessas afirmações. Quem puder ter o homem, que poder tem um homem de desfazer as leis ou de acrescentar alguma? Que abram os olhos os que negam a verdade, pois o tempo passou e ainda dormem no passado. Estamos na época em que a alma pede novas explicações sobre os fatos e quando novos fenômenos agitam a humanidade pelas linhas do progresso. Se tudo se faz com a permissão de Deus, se até os maiores crimes da história Ele deixou que acontecesse, como as guerras e mesmo as catástrofes, qual a mão que as acionou? É uma pergunta. Não foram os homens que fizeram os vulcões, não foram os homens que fizeram vulcões que causaram grande destruição nas suas erupções. E as calamidades, pestes e fomes? E aí ele vai explicar isso. Tudo isso são processos de despertamento espiritual, capazes de acordar as almas para o amor e para o reconhecimento da verdade. Quais as provas que alguém pode acrescentar da impossibilidade de os bons espíritos se comunicarem?
É uma pergunta que ele está fazendo. Quais são as provas, pessoal? Como que quem acredita que somente os espíritos do mal, os espíritos trevosos, enfim, podem se comunicar? Aí ele pergunta: quais as provas que alguém pode apresentar da impossibilidade de os bons espíritos se comunicarem? Sabemos que em tudo existem dois lados, basta que procuremos conhecer o lado bom das comunicações. Os médiuns podem ser ludibriados por espíritos brincalhões. Isso a gente sabe que realmente acontece, né? No entanto, nem todos os espíritos são brincalhões e nem todos os médiuns são ludibriados. Podem-se reconhecer os espíritos comunicantes pelas suas palavras, pelos que eles ensinam, pelo que eles incentivam o médium a viver. É nesse nível de entendimento que a doutrina dos espíritos induz os espíritas, particularmente os médiuns, a estudar, trabalhando no bem comum, a fim de formar um ambiente de segurança para que possam se comunicar por seu intermédio espíritos de luz, trazendo mensagens de entendimento espiritual, ensinando o amor e a caridade, que nós falamos mais cedo, né? Que são os valores, a essência do Cristo, incentivando o poder para todas, o perdão para todas as ofensas. Então essa parte aqui também ela é muito importante, sobre a gente reconhecer esses espíritos comunicantes, seja pela psicofonia, seja pela psicografia. E a gente reconhece também, pessoal, muito pelo que eles incentivam o médium a viver, como ele está dizendo aqui. E aí, a partir disso, a doutrina então nos induz, os espíritas, né, particularmente os médiuns, como ele coloca aqui, a estudar trabalhando no bem comum. Olha a importância do estudo aqui, pessoal, mais uma vez, né, sendo reforçada. E aí, esse ambiente de estudo, esse ambiente de trabalho, que é uma base para o nosso trabalho mediúnico, o bem, a caridade, a assistência, né? É essa base que nós precisamos construir enquanto médiuns. E aí sim, nós vamos formar esse ambiente de segurança que ele diz aqui, para que a comunicação possa acontecer de uma forma segura, de uma forma correta, trazendo então mensagens que vão cumprir o objetivo de nos ensinar, de nos trazer entendimento espiritual, ensinar o amor e a caridade, que são a essência do Cristo, e também, claro, incentivando o perdão das ofensas, que para nós, ainda seres em débito com a lei, né, é muito ainda difícil, nós temos essa dificuldade mesmo. Então, através desse estudo, desse trabalho no bem, dessa vivência mediúnica, desse esforço constante nosso, nós vamos tendo condições, então, de ir nos aperfeiçoando, entendendo, tirando o maior proveito dessas comunicações, fazendo com que o Cristo realmente esteja mais próximo de nós e nos incentivando ao melhor convívio com os nossos irmãos. É fácil? Não é fácil, porque nós ainda temos muitas dificuldades. Mas quando ele diz aqui sobre esse ambiente que nós construímos e que nos propicia trazer do mundo espiritual essas mensagens de entendimento, de ensino, de incentivo a perdoar as ofensas, nós vamos entendendo aí, pessoal, a grandiosidade que é a doutrina espírita, o quanto ela contribui para a nossa evolução, para o nosso progresso, o quanto ela nos aproxima de Jesus, o quanto ela nos faz caminhar lado a lado com Jesus. E aí ele segue aqui a análise. O espírito chamado do mal se passa a ensinar o bem, já não pode ser mais considerado como tal, pois não se pode agradar a dois senhores, como diz o Evangelho. Certas religiões criaram seus demônios. A mente é criadora, e imagens fluídicas estão perseguindo os profitentes dessas religiões. Estão, assim, exteriorizando seus pensamentos. Precisamos esclarecer a todos sobre o espírito e a vida espiritual. A Bíblia é verdadeiramente um livro sagrado, mas para os dias que correm, ela precisa de novas interpretações,
para que a vida se liberte. O Evangelho de Jesus é a nova mensagem dos céus para a terra, mas mesmo assim, Jesus falou que enviaria outro Consolador. É o progresso, é a maturidade das almas que requer coisas novas, alimento mais renovado para as nossas vidas. Olha essa ideia do progresso que ele está trazendo aqui para nós, pessoal, da evolução, do momento que nós estamos vivendo, do que nós ainda vamos vivenciar, a humanidade como esse corpo que segue, que caminha, que evolui. Uns mais rápidos, outros mais lentos, mas essa lei é uma lei que abarca todos nós. Progresso, maturidade das almas requer coisas novas, alimento mais renovado para as nossas almas. O quanto a doutrina espírita nos alimenta, pessoal, nos dá força, nos impulsiona, nos faz compreender as dores que nós atravessamos, a partida daqueles que nós amamos, que continuam vivos. Olha que bênção a gente poder olhar para essa dor, que é uma dor, não deixa de ser uma dor, mas a gente entender esse contexto. Saber que a vida não cessa, que a vida não acaba, que existe um mundo espiritual, que existe o nosso livre-arbítrio, a nossa responsabilidade perante a nossa própria evolução e tudo que a doutrina vai nos ensinando ao longo da nossa dedicação e do nosso estudo, né? E aí ele segue aqui: a humanidade se renova pelo poder da reencarnação. As ideias velhas passam e chegam as novas pelo processo do progresso espiritual. A vida continua em todas as latitudes, renovando tudo e dando expressão de beleza às coisas. Olha que bonito isso, né? A vida continua em todas as latitudes, renovando tudo e dando expressão de beleza às coisas. A vida segue, a vida avança. Nós estando aqui, na matéria, encarnados, ou nós no mundo espiritual. Aqueles que partiram antes de nós continuam existindo, continuam torcendo por nós, continuam nos acompanhando, porque nós não perdemos os laços de afeto, os laços de amor, os laços de confiança que nós vamos construindo aí ao longo da nossa caminhada. Como é bom a gente saber disso, como é bom nós termos em mãos esse canal direto do Cristo que nos esclarece sobre a vida espiritual, né? E aí ele vai finalizar aqui o capítulo 29 dizendo: vamos esquecer os maus espíritos, colocando um ponto final nessas ilusões e acreditar em nossos irmãos que ainda não cresceram, espíritos crianças que no amanhã se tornarão adultos e receberão a paz de coração. Jesus mesmo disse que nenhuma das suas ovelhas se perderá. Deus é Pai de todos e de tudo. Os próprios demônios são seus filhos de coração que no amanhã, pela força da maturidade, ele coloca demônios aqui entre aspas, tá, pessoal? Então é bom a gente reforçar isso. Os próprios demônios, entre aspas, como muitos atribuem, né? Muitos usam esse termo, são seus filhos de coração que no amanhã, pela força da maturidade, se tornarão anjos a brilharem como constelações circulando no infinito. Pessoal, e quem sabe tantos de nós já erramos tanto no passado, já conseguimos de alguma forma avançar, retificar os nossos passos. Temos ainda muito que melhorar, viu? Nós estamos no começo. Para quem acha que já está quase aí, né? Se tornando um espírito de luz, prestes a habitar os mundos felizes aí, nós temos ainda, como a gente diz aqui numa expressão mineira, a gente tem um queijo e uma rapadura ainda pela frente, né? Pra gente poder chegar lá. Nós vamos chegar, porque o Cristo, novamente, né, reforçando, o Cristo caminha conosco. A espiritualidade superior, os bons espíritos, os nossos mentores, nos dão essa ajuda, esse subsídio, essa assistência. Cabe a nós, então, sintonizar, não deixar o hábito do estudo para trás.
caminhar de forma que vai nos aproximar sempre do que Jesus nos ensinou, sempre da essência maior do Cristo, que é o amor e é a caridade também. E aqui ele finaliza, então, esse capítulo mostrando, dando para nós essa noção do progresso, da evolução do Espírito. Deus nos criou simples, todos iguais, simples, ignorantes. Nós vamos caminhando, passando pelas experiências, avançando, errando, acertando. E a gente não pode se esquecer que ele diz aqui, vamos esquecer os maus espíritos, colocando um ponto final nessas ilusões. Acreditar em nossos irmãos que ainda não cresceram, então são espíritos ainda com grandes necessidades de aprendizado, de bagagem, que eles vão então adquirindo ao longo da caminhada, das encarnações, das experiências. Jesus disse que nenhuma das suas ovelhas se perderá. Deus é Pai de tudo e de todos. Olha essa mensagem que o Cristo deixa tão forte para todos nós, Deus é Pai de todos e de tudo. Um Deus que tudo sabe, tudo olha. Um Deus que nos permitiu aqui estarmos para mais uma etapa, para a gente subir um degrau na nossa escala evolutiva, na nossa caminhada evolutiva. Então Deus dá essa oportunidade para todos nós. Nós que às vezes temos muita dificuldade ainda de enxergar, de ser gratos, de aprender com as adversidades, com as experiências densas, negativas, difíceis que nós passamos. Nós estamos no mundo de provas e expiações, pessoal? Nós não estamos habitando os mundos felizes ainda. Nós temos muito que aprender, muito que avançar. E os irmãos que estão na retaguarda, os espíritos maus, que têm maior dificuldade, que estão ainda apegados aos vícios, aos sentimentos negativos, eles vão caminhando também, eles vão avançar no tempo devido. Ele coloca aqui, espíritos criança, que no amanhã se tornarão adultos e receberão a paz de coração. Quer dizer, Jesus vai então nos acompanhando e acompanhando eles também nesse caminhar evolutivo, nesse esforço constante. E a gente espera estar também nesse caminho, avançando na medida do possível. Pessoal, vocês querem comentar alguma coisa sobre o capítulo 29, sobre... Aqui, pessoal, ele analisou, só para dar um parecer aí para vocês, do item 1 até o item 6, tá? São 9 itens dentro do item 46. Então são 9, ele analisou até o 6. Agora a gente vai passar para o capítulo 30, onde ele vai falar sobre o 7, 8 e o 9, Sétimo, oitavo e o 9º ponto aí, que nós já abordamos durante a leitura inicial. Vocês querem comentar alguma coisa, fazer alguma pergunta? Senão a gente já vai avançando então. Quem tiver aí com o livro dos médiuns, lembrando que a gente está no item 46 e o capítulo 29 analisou do item 1 até o item 6. Agora a gente vai passar para o 7, 8 e 9, tá bom? Então vamos avançando então. Capítulo 30, ele vai chamar de bondade de Deus. Olha o que ele vai dizer para nós, olha só. A indulgência do amor da divindade não se faz esquecer de que nada existe. A sua criação se encontra protegida pela luz que verte do seu coração de luz. Como pode alguma coisa existir fora de Deus? Olha essa pergunta. Como pode alguma coisa existir fora de Deus? Pensar nisso é admitir outros deuses, absurdo dos absurdos, que ele considera um ponto de vista dele aqui, A nada precisamos temer, porque o Senhor está em tudo, e é por isso que sempre falamos que devemos amar a Deus em todas as coisas. Somente isto basta para vivermos em paz,
recebendo dele e de nós mesmos a capacidade de sermos felizes. A fonte da felicidade se encontra em nossa consciência. Olha essa frase, o quanto ela é importante, pessoal. A fonte da felicidade se encontra em nossa consciência. Como está a nossa consciência hoje? Como que está a nossa mente, nosso pensamento? Encontramos essa fonte pelos esforços que devemos fazer visando a adquirir a harmonia íntima, que é a soma de todas as virtudes em exercício. A doutrina dos espíritos nos ensina com maior lógica que uma filosofia pode se apresentar em todas as direções de todos os entendimentos. Se Deus permitiu que os espíritos ignorantes se comunicassem com os homens, sendo Pai de bondade, infinitamente melhor do que os pais da terra, como não iria permitir que, pelos mesmos canais mediúnicos, se comunicassem os espíritos superiores, para juntos dos homens darem conselhos de modo a levá-los para o bem e para o amor? Então, se é possível a comunicação de um espírito ignorante, simples, por que não de um espírito superior que vem nos auxiliar, que vem trazer mensagens edificantes, importantes para a nossa caminhada? Por que não? Em tudo existe a justiça. Apesar de todos os esforços que os detratores fazem para torcer a verdade, ela é a mesma verdade de sempre, filha de Deus. Eles não puderam nem mudar o nome dado pela doutrina dos espíritos à faculdade de comunicação com os espíritos, em mais de 100 anos de atividade. Mediunidade. Está em negrito aqui, tá, pessoal? Só para mostrar para vocês, ó. Tá em negrito aqui. Mediunidade. Mediunidade. Palavra simples, mas fala tudo. Os espíritos falam com os homens por essa faculdade. Queiram os homens ou não. Eles continuam falando em todas as nações do mundo. Já que o combate não deu resultado, as filosofias e religiões irão estudá-la como já estão fazendo, enxertando seus luminosos conceitos nos seus velhos ensinamentos, direcionados para atemorizar as massas. Olha o alerta aqui que ele faz. Mas é bom que se lembrem de que não poderão colocar remendos novos em vestes velhas, nem vinho novo em odres velhos. O tempo lhes dirá o que fazer para a maior grandeza da filosofia de vida, alimento sutil, mas elevado para todas as almas. Todos os livros contraditórios que se fizeram instrumentos de combate ao espiritismo desapareceram pela força do tempo, enquanto os da doutrina estão em plena florescência, principalmente no Brasil, pátria do Evangelho. Se os estudos da doutrina esfriaram em outros países, já estão voltando aos horizontes dos mesmos, ainda que seja por outras vias. Isso é tão importante da gente pensar, né, pessoal? Aqui mesmo no Estudo Espírita nós temos pessoas que acompanham a gente em outros países, né, que acompanham as lives em países que não têm centro espírita, ou então que não tem, né, nenhuma atividade, ou mesmo os livros. Nós temos aí pessoas que acompanham a gente nos Estados Unidos, Portugal, Espanha, Alemanha, Itália, México. Eu não vou lembrar de todos os países, tá, pessoal? Mas olha essa observação que ele coloca aqui. Se os estudos esfriarem em outros países, já estão voltando aos novos horizontes, aos horizontes dos mesmos, ainda que seja por outras vias. Então a gente percebe que muitos estão buscando o estudo. Então a maioria, né, são brasileiros, né, que estão, usando esse exemplo aqui do estudo espírita, brasileiros que estão morando em outros países, mas que gostam, se interessam, se consideram espíritas ou apreciam a ideia espírita, quer estudar, quer, né, participar de um grupo, e aqui estão com a gente participando. Isso é muito bacana da gente perceber, né?
E aí ele segue aqui: mas deverão de novo mostrar às nações que se fizeram esquecidas a luz, como sendo bondade de Deus que acorda os que dormem. Dentro da própria Igreja Católica, né, ele cita esse exemplo, eles, os dirigentes dessa respeitável instituição, não reconhecem as comunicações e aparições de santos? É uma pergunta. Como se somente os maus se comunicam? E as comunicações do chamado Espírito Santo na Reforma? É, pois, uma contradição somente acreditar que os espíritos maus ou demônios se comunicam. Então aqui ele está dando esses exemplos aí de algumas religiões, de algumas crenças que acham que somente os demônios ou espíritos maus se comunicam. E aí ele cita o exemplo. E as comunicações e aparições de santos? E o Espírito Santo na Reforma Protestante, por exemplo, né? Seja qual for o nome que se queira dar para disfarçar as linhas traçadas pelo codificador, permanece sempre na assomada da comunicação os nomes mediunidade e reencarnação. É incontestável que as almas continuam a viver onde quer que seja depois do túmulo, pois nada morre, tudo vive, porque tudo foi feito pelo Espírito imortal e perfeito que é Deus. Fora das religiões, buscamos os filósofos, e muitos deles afirmavam ter relações permanentes com espíritos, sem menosprezar os outros, lembrando-nos de que Jesus foi o maior dos filósofos. Focalizemos Sócrates, que afirmava que um demônio o acompanhava e falava com ele. Se o demônio transmitia a Sócrates os conceitos que ele deixou ao mundo, que demônio divino era esse? Até na hora da morte, quando foi obrigado a tomar cicuta, veneno, né? O grande filósofo deu sinais de sua crença na vida além do véu da morte. Sorrindo, despediu-se de todos com acenos de esperança. Os grandes homens, que nem sempre vêm com tarefas religiosas, conhecem e sentem a verdade espiritual. E por vezes, veem os benfeitores da humanidade junto de si, ajudando-os a passar do transe da vida para a vida maior. Sócrates era um grande médium do espírito que ele chamava demônio, e que usava a boca do filósofo para ensinar aos homens a certeza da vida imortal e a grandeza de Deus. E aí ele vai finalizar dizendo o seguinte: os grandes instrutores da humanidade que não estão ligados às religiões oficiais são chamados de portadores do demônio, e assim aconteceu até mesmo com Jesus. No entanto, o povo reconhece quem está com a luz e sempre parte em busca desta paz e do conforto de que eles são portadores. Ele vai trazer para nós uma frase lá de Lucas, capítulo 21, versículo 38, que diz o seguinte: e todo o povo madrugada para ir ter com ele no templo a fim de ouvi-lo. Quer dizer, pessoal, busca a luz, né? Muitos buscam esses que trazem essas informações realmente relevantes, importantes para a humanidade. E muitas vezes até esses seres não estão ligados a religiões, a determinadas religiões. Isso também é um ponto importante da gente analisar. E aí ele vai finalizar a análise dizendo o seguinte: essa é a função da mediunidade no esplendor evangélico, que sempre dá sem exigências, ama sem esperar amor, alegra-se sem pedir alegria, por ser a luz irradiando a paz. E isso é a bondade de Deus. Olha que bonito isso, como ele fecha a mensagem, como ele fecha essa análise, né? Essa é a função da mediunidade no esplendor mediúnico. Então, função da mediunidade, olha esse termo aqui para a gente pensar. Qual é a função da mediunidade? Vamos pensar junto? Essa comunicação
né? Essa instrução da humanidade. É esse instrumento que Deus então nos permite esse intercâmbio, essa troca para nossa melhoria, para nossa evolução, para que informações sejam trazidas, sejam amparadas, para que nós aqui, estagiando na matéria, possamos tirar um proveito melhor possível dessa experiência que nós estamos vivendo. Dá sem exigência, ama sem esperar amor, alegra-se sem pedir alegria, por ser a luz irradiando a paz, e isso é a bondade de Deus. Pessoal, a gente não pode entender então a mediunidade como essa bondade de Deus? Deus é tão infinitamente bom, misericordioso, que criou esse instrumento, essa faculdade, para que nós possamos então avançar. Se a gente não tivesse essa faculdade, pessoal, como que nós iríamos avançar? Nós estaríamos aqui jogados todos à própria sorte, sem entender nada, sem nenhuma possibilidade de reflexão. Mas Deus, nessa infinita bondade, nos permitiu então, através da mediunidade, a gente ir conquistando, avançando e buscando a nossa própria evolução. Quando a gente estiver no mundo espiritual, nós vamos ter vontade de ajudar aqui, não vamos? Nós não vamos querer participar de algum trabalho, de alguma equipe, seja em colônia, seja em abrigo, seja em hospital, do mundo espiritual. Nós vamos querer também nós teremos esse ímpeto de auxílio, de trabalho, de assistência, de ser realmente útil. E como que nós vamos fazer isso, pessoal? Ajudando aqui aos encarnados, através da própria mediunidade. Então é muito bonito ele chamar esse capítulo de bondade de Deus, porque realmente é isso que ele traz para nós de reflexão. A mediunidade como essa bondade que está espalhada em todo o mundo, todos os países, todas as religiões. Por mais que algumas neguem, não entendam, acham que não existe, usam termos até muito fortes para combater e tudo, mas ela está em todos os lugares. E a doutrina espírita, como nós falamos lá atrás, né? A doutrina espírita, ela tem essa missão. Voltando lá no capítulo 28, é missão do Espiritismo aprimorar a mediunidade já evidente em todas as nações, estudar os meios mais convenientes para a elevação moral dos médiuns, para que eles, por sintonia, sirvam com acerto a espíritos de boa índole espiritual, visto que semelhantes atraem semelhantes. Então vamos nos lembrar dessa frase: a missão do Espiritismo é missão do Espiritismo aprimorar a mediunidade. Então não é uma faculdade estática também, pessoal. Ela vai avançando, ela vai aprimorando, conforme nós vamos nos esclarecendo, nos comprometendo, né? Realmente trabalhando, ela vai se aprimorando e cada vez mais nós temos maiores condições de ser beneficiados por essa bondade de Deus, por essa assistência do mundo espiritual constante, por essas orientações que nos chegam a todo instante, através das mensagens, através das comunicações, seja por psicofonia, seja por psicografia. Então olha o quanto é importante a gente reconhecer esse aprimoramento da mediunidade, que é a missão também da doutrina espírita. Vocês querem comentar alguma coisa, fazer algum comentário, alguma pergunta sobre o que nós estudamos hoje, sobre esses 3 capítulos, sobre o item 46 em si? Fiquem à vontade. E aí eu quero combinar com vocês na nossa próxima live de estudo do Livro dos Médiuns, nós vamos falar sobre a teoria otimista e a teoria de
unispírito ou monoespírito, que é o tema dos 2 capítulos aqui seguintes, 31 e 32. Combinado? Vocês querem fazer alguma pergunta, alguma consideração? Como eu sempre oriento aqui vocês, né, pessoal, façam uma leitura. Quem não leu ainda, quem não conhece, lê o capítulo todo, ou então desde o começo até onde a gente já alcançou aqui no estudo. Porque quanto mais a gente lê, quanto mais a gente volta, quanto mais a gente retoma, mais a gente vai entendendo, vai conhecendo, vai aprofundando. Eu vejo muitas pessoas falarem, né, muitas pessoas compartilham comigo de achar, né, ter uma impressão de que o livro dos médiuns é mais difícil de estudar. E aí esse estudo aqui que nós estamos fazendo, da filosofia da mediunidade, vai tirando um pouco isso da gente, né, pessoal? A gente vai perdendo um pouco esse medo, esse receio, né, de achar que a gente não está entendendo, ou a gente tem maior dificuldade. Então é esse o intuito. Nós não vamos entender tudo de primeira, mas o importante é o compromisso e a frequência do estudo. E isso a gente vem aí ao longo desses 3 anos e quase 4, né? 3 anos e meio já, um pouquinho mais, conseguindo, né, manter esse fluxo, essa intenção, essa assiduidade no estudo que realmente faz a diferença. A gente percebe, né? Quem está aí desde o começo percebe o quanto realmente contribui esse compromisso e esse ímpeto, essa vontade de estar aqui sempre conhecendo, participando e refletindo sobre os temas e sobre a codificação espírita. Vocês querem comentar alguma coisa? A gente já pode avançar para a nossa prece. Quero muito agradecer vocês pela presença, pela participação. A presença aqui ao vivo ela é muito importante. Quando eu faço o estudo gravado é diferente, não é essa mesma energia, essa mesma troca. Apesar de que os 2 próximos estudos serão gravados, mas a minha vontade, o meu objetivo sempre é que deixe em vocês a vontade do estudo, a vontade de buscar as leituras, de buscar o estudo. A Cíntia compartilhou com a gente, muito incrível o estudo de hoje, e que cheguem aos corações de vocês, aos pensamentos, às reflexões, que a gente possa avançar sempre, né? Nesse ímpeto, nessa vontade de aprender com essa doutrina que fala tanto ao nosso coração, que é a doutrina espírita. Vamos lá então, pessoal, nos preparar para a nossa prece. Muito obrigado pela presença de todos vocês, muito obrigado mesmo de coração. Nós estamos aí praticamente encerrando mais um ano de estudo, mais um ano de estudo espírita, mais um ano de postagens, de lives. E como é bom, né? A gente ter essa oportunidade, esse espaço aqui para a gente compartilhar tantos e tantos aprendizados. Muito obrigado mesmo. Vamos lá então? Vamos fechar os nossos olhos. Vamos elevar os nossos pensamentos a Jesus, nosso Mestre, a Maria de Nazaré, nossa Mãe, nossa Mãe Santíssima, e toda a espiritualidade maior que nesse instante nos acompanha, vela por nós, se aproxima para esse momento onde vamos unir os nossos pensamentos em agradecimento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, pelos aprendizados, pelas reflexões, por essa doutrina que caminha junto conosco, nos dando sempre mais subsídio, mais esperança,
mais fé no futuro e certos também da presença de Jesus na nossa caminhada terrena. Te agradecemos, Mestre, por essa noite abençoada, por esse estudo que mais uma vez chega aos nossos corações, que possamos tirar o melhor proveito e que ele se reflita sempre no nosso dia a dia, nas nossas atitudes, nos nossos atos e pensamentos. Te pedimos nesta noite, neste momento, muita proteção, bênçãos de saúde para os nossos lares, para as nossas casas, para os nossos ambientes de estudo e de trabalho. Que todos, nesse instante, aqueles que nós queremos ajudar, que estamos mentalizando nesse instante, possa receber da espiritualidade maior bênçãos infinitas de amor, de proteção, de equilíbrio. O nosso pensamento é o endereço onde a espiritualidade enviará ajuda e auxílio nesse instante. Te agradecemos, Mestre, por tantas bênçãos que chegam até nós a todo momento. Obrigado, Mestre, por este ano que está quase acabando, por todas as oportunidades que aqui tivemos de nos reunir, de aprender, de estudar, de juntos comungarmos dessas bênçãos infinitas que a doutrina espírita nos proporciona através dos seus ensinamentos. Te pedimos também nesta noite em especial pelos nossos irmãos que estão passando por dores inarráveis, por sofrimentos atrozes, pelas enfermidades kármicas, pelas enfermidades que nós aqui na Terra ainda passamos. Te pedimos por eles, Mestre, bênçãos de cura para o corpo e para o espírito. Que o nosso pensamento chegue até eles em forma de amor, de afeto, de acolhimento, para que possam atravessar essa experiência dolorosa da enfermidade com esperança no futuro, com esperança na sua presença constante. Te pedimos pelos irmãos sofredores, pelos espíritos que nesse instante estão perdidos, estão sentindo dores tão difíceis e que ainda não se deram conta do seu atual estado no mundo espiritual. Que as equipes socorristas, essa espiritualidade amiga que trabalha incansavelmente, possam acolhê-los nesse instante. Aqueles que estiverem próximos de nós, próximos da nossa residência, possam ser acolhidos nesse momento, envolvidos em muito amor, em muita paz, e sejam levados para os abrigos, para as colônias, para os hospitais, no mundo espiritual. Te agradecemos, Mestre, por esse banquete de luz que nos foi oferecido nesta noite, e te pedimos para que derrame bênção sobre essa semana que se inicia, sobre os nossos trabalhos, sobre os nossos deslocamentos, sobre as nossas atividades. Que o teu amor infinito vele por nós, pelos nossos familiares, amigos, todos aqueles que estão ligados a nós, e também te pedimos pela humanidade inteira, pelos governos dos países, pelas decisões que eles devem tomar. Ilumine a todos eles, Mestre, para que eles possam se sensibilizar com aqueles que mais sofrem, com aqueles que passam tantas e tantas necessidades. Te pedimos pelo nosso país, pelo nosso Brasil. Enxugue as lágrimas dos nossos irmãos que choram nesse instante, nesse momento de dores tão difíceis. Te agradecemos, Mestre, mais uma vez, e te pedimos para que esteja sempre conosco, caminhando em todos os instantes,
para que a nossa caminhada na Terra seja um passo a mais na nossa caminhada evolutiva. Nos abençoe, Mestre, hoje e sempre. Que assim seja. Vamos todos nós, meus irmãos, nesse instante, realizar a prece do Pai Nosso e todos nós vamos colocar uma intenção, um pedido especial por aquele problema, por aquela situação de difícil resolução, para que a espiritualidade nos auxilie, nos inspire. Vamos abrir o nosso coração, o nosso pensamento, nessa prece que vamos fazer juntos, para que possamos receber o socorro que vem direto dos céus. Vamos todos juntos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males, hoje, agora e sempre, e que assim seja. Que assim seja, que Jesus derrame bênçãos infinitas sobre todos nós nessa semana, nesta noite, e que possamos caminhar sempre unidos nesse pensamento, nesse ímpeto do progresso e da melhoria de nós mesmos. Um abraço especial para todos vocês que estão acompanhando aí. Muita luz, muita paz, muito equilíbrio para todos nós. Valeu, pessoal. Um abraço especial a todos que estão aí até agora. Muito bom ter vocês, a Denilza, a Tânia, Aparecida, Elaine, Cíntia, Cleide, William, Jéssica, a Priscila Viana, todos vocês, pessoal. Muita luz, muita paz para todos nós. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Cíntia, muito obrigado. Ele disse muito obrigado por todo o cuidado nos estudos. Obrigado, Cíntia. Regina também. Edu, Feliz Natal e próspero Ano Novo para você e a todos. Obrigado, Regina, para todos nós, né? Que seja um final de ano abençoado para todos nós. Ricardo, que assim seja. Amém. Gratidão. Obrigado, Ricardo. Fran também. Deus abençoe todos. Cíntia Vieira, que o próximo ano seja abençoado para todos nós e que continuemos juntos aqui. Amém, que assim seja. Paulo Inácio, gratidão, obrigado. Mobo Nassim, gratidão. Sônia, obrigado. Ricardo, de novo, obrigado. Feliz Natal para todos nós. Todos vocês, pessoal, que bom receber, né, essas mensagens aí. João também, obrigado. Valdirene, Tânia, Paulinha, todos vocês. Um abraço especial. E que todos tenham um Feliz Natal, um ano muito abençoado, um final de ano, né? E que o ano que vem a gente esteja aqui, continue juntos, reunidos. Não se esqueçam, os 2 próximos estudos estarão disponíveis no horário das 20 horas, nas 2 próximas terças-feiras. Tá bom? Um abraço especial para vocês. Até logo. Tchau, tchau.